Nelson, por favor. Nelson é o ex-aluno, o ex-professor aqui da escola e que com muito orgulho chega para nos agraciar com a presença dele nessa temática tão importante que com certeza, pelo menos nos momentos em que você aqui esteve, mostrou muita segurança. Parabéns, Nelson. Boa tarde para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui porque foi em 2011 que eu atuei como professor aqui no Iapissara e foi uma experiência maravilhosa, principalmente pela equipe, uma equipe muito competente, uma gestão muito competente. E eu quero conversar um pouco com cada um de vocês hoje sobre um tema que é muito importante, que é a esperança. Quais de nós não tem nenhuma esperança? Todos nós temos uma esperança, todos nós temos um sonho, todo mundo tem uma vontade de alguma coisa que queria realizar, ou uma viagem para fazer, ou pelo menos para tirar o nome do SPC, né? Cada um tem uma esperança, um sonho, um desejo. Às vezes a gente está muito preocupado com coisas que são do agora, então tem um monte de conta para pagar. Hoje é que dia? Dia 5? Eita, vence um monte de coisa, água, luz, e tem a feira. Às vezes a gente se preocupa com muitas coisas. Tem vezes e tem momentos da vida da gente que a esperança se esconde. Então houve um momento na minha vida que foi em 2011 também, que eu morava nessa época lá no Planalto, e um dia eu saí para trabalhar de manhã bem cedo, e quando eu cheguei em casa depois do almoço, eu almocei no trabalho naquele dia, a minha casa estava vazia. Tinham arrombado a minha casa, tinham levado os móveis, levado tudo. Levaram até a feira que eu tinha feito no outro dia. E ninguém sabia de nada. E aí eu liguei para a polícia no desespero. E era o primeiro dia de Carnatal e a polícia disse que não tinha viatura para me atender. E naquele momento, o meu coração perdeu a esperança. Naquele momento eu fiquei pensando, e agora, como é que vai ser amanhã? E agora, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou me organizar? Eu vou ter que me mudar daqui? Será que o bandido sabe quem eu sou? Porque eu não sei quem foi que entrou na minha casa, mas alguém sabia exatamente a hora que eu saí de casa e a hora que eu voltava. Então a gente tem muitas preocupações, muitas coisas para fazer, e tem preocupações que são imediatas, que são do agora. Mas, meus queridos, todo mundo olhe para mim e preste atenção aqui. Existem coisas que ninguém pode roubar de nós, e é a nossa esperança. Existem coisas que ladrão nenhum pode carregar, que eu não preciso de dinheiro para ter, que são os meus amigos, a minha família, os meus sonhos, a minha vida. Então, quando nós pensamos que existem coisas maiores do que o aqui e o agora, a nossa esperança ela se prolonga. Então a minha esperança ela deixa de ser nas coisas do aqui e agora. A minha esperança ela sai da roupa, ela sai da conta para pagar, ela sai de eu ter uma esperança de que um político ajeite a minha rua, que eu consiga um novo emprego. A minha esperança sai dessas coisas do aqui e agora, e a minha esperança se coloca sobre o futuro, e o futuro das pessoas. Existe uma coisa que é muito importante, que é muito valiosa. Existem pessoas, gente, que investem todo o dinheiro que tem para poder engravidar, para poder ter um filho. Tem gente desesperada agora lutando para poder ter um filho, adotando uma criança e fazendo o máximo para poder ter alguma criança e ver essa criança se desenvolver, esse jovem se desenvolver. Vocês têm isso. Isso é um presente da vida para cada um de vocês. E vocês têm que entender que isso é muito importante. E nós temos que ter esperança com relação às nossas famílias, com relação à criação dos nossos filhos, e o acompanhamento, o desenvolvimento deles. Nós devemos ter esperança nisso.
Porque se você não tiver esperança no seu filho, se você não tiver esperança no menor que você cuida, quem vai ter esperança? Se você não tem esperança naquele que é seu sangue, quem vai ter esperança? Quem terá? Quem é que vai cuidar do seu filho por você? Às vezes você pode dizer, é muito fácil você ficar falando essas coisas bonitas porque você não sabe o que é que eu passo. Eu sei. Eu sei o que é ter R$10 ou R$5 para poder fazer a feira do mês. E aí vai no fim da feira para poder ver se consegue arranjar um desconto. Olha, a maior alegria da minha vida foi uma vez que eu consegui achar o quilo do tomate 50 centavos. Foi ótimo. Melhor ainda era quando conseguia sobrar R$1 do mês para poder comprar um DVD para assistir alguma coisa, um filme diferente, alguma coisa diferente. Mas uma coisa colocaram na minha cabeça desde pequeno. Uma coisa os meus pais me ensinaram. Os meus pais me ensinaram desde cedo que eu precisava estudar. E que o meu futuro dependia do tempo que eu dispensava, o tempo que eu dedicava ao estudo. E não é só o estudo da escola, não. Mas é o estudo em casa. Quantas vezes a gente perde tanto tempo ouvindo rádio apenas, vendo tudo quanto é programa de televisão, e a gente não para, não se esforça para ler um jornal, ler uma revista, ler um livro. O Iapsara tem uma biblioteca. Tem uma biblioteca? Tem uma biblioteca, não tem? Tem uma biblioteca aqui. Com certeza esses meninos têm acesso à biblioteca. Eles podem ler livros, não podem? Então esse é um incentivo muito importante. A leitura, ela deve fazer parte da nossa cultura. O nosso país, ele por muito tempo foi um país de uma quantidade muito grande de gente que não sabia ler e escrever. A minha avó, ela mal sabia ler e escrever. Eu tive uma avó mas ela se esforçava. Eu lembro que ela tinha uma Bíblia, ela se esforçava e lia aquela Bíblia o tempo inteiro. Ela faleceu, a Bíblia dela toda marcada, porque ela se esforçava para ler todos os dias. E eu cresci nesse tipo de ambiente, onde a leitura era algo importante, onde a leitura era um valor. Eu estudei em escola pública, eu sei exatamente o que é isso. E às vezes a gente vê muitas dificuldades. É a greve, é o ônibus, é a merenda, são tantos desafios, é a violência. Mas, meus queridos, olhem para mim e prestem atenção. Se vocês não incentivarem os seus filhos, se vocês não acompanharem, quem vai acompanhar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Se vocês não colocarem esse tipo de valor na família de vocês, o valor da leitura, o valor do estudo, como uma maneira de você pensar no seu futuro, quem vai fazer isso? A gente está numa sociedade onde todo mundo quer se aproveitar de todo mundo, onde todo mundo quer se dar bem. E sem pensar em ninguém, sem pensar no outro. Eu não vou me preocupar com o outro. Eu lembro que tinha um mercado que era uma luta, porque toda vez eu tinha que ficar atento para um troco, porque sempre que podia, roubava o troco. E é 10 centavos, é R$1, ou passagem de ônibus errado, então é uma luta para você conseguir o troco certo. São desafios que a gente tem que enfrentar todo dia. Então são tantas pessoas tentando passar a perna uma na outra. Se você não incentivar, não investir tempo no seu filho, quem vai fazer isso? Se você não acompanhá-lo, se você não se dedicar à criação do seu filho, se você não der carinho e atenção a ele, quem vai dar onde, em que lugar do mundo ele vai encontrar isso? Ele não vai encontrar. E aí ele vai crescer uma pessoa infeliz. E o pior, o seu filho pode perder a esperança. Quando eu vejo o número da violência crescendo na nossa cidade, eu vejo pessoas que perderam a esperança. Porque quando você pega num revólver e mata alguém, é porque você já não tem mais nada a perder. Você não tem mais nenhuma esperança de vida. Você chegou no fundo do poço. Nós não podemos perder a esperança. E os grandes semeadores da esperança na vida dos filhos, dos netos, dos sobrinhos de vocês, são vocês. Vocês são os grandes semeadores de esperança. Se vocês querem um futuro para os seus filhos, semeiem esperança.
E nós acreditamos, toda essa equipe aqui do Iapissara, os nossos gestores, eles acreditam que o ensino, o estudo, a educação é um caminho de esperança. Mas a escola ela não pode caminhar sozinha. A escola ela precisa do apoio de todos vocês. E um apoio real, um apoio genuíno. Quando eu olho cada uma dessas cerâmicas, essa janela, esses bebedouros, tudo isso daqui foi pago com imposto. Mal ou bem, tudo isso daqui foi construído com imposto. Então tem o suor, tem o meu suor, tem o seu suor, tem os centavos de cada um de nós. Isso daqui é muito valioso. Quantas pessoas trabalharam antes da gente para que essa escola fosse construída? Quantos professores passaram por esse quadro de professores para que essa escola prosseguisse até hoje, em 2013? Então muitas pessoas trabalharam antes de nós. E sabe por quê? Porque elas tinham esperança. Nós não podemos perder a esperança na educação. Nós não podemos perder a esperança na humanidade, no futuro da humanidade, no futuro dos nossos filhos. A gente não pode perder isso. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter seriedade. Tem tantas pessoas que dedicam tanto tempo a tanta coisa, porque o que é mais importante, muitas vezes nós temos dificuldade para dedicar do nosso tempo. Eu não quero ficar aqui passando só carão, mas eu quero terminar só com uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Existia na Itália antiga, no mundo antigo, existia uma sociedade que é a chamada Sociedade Romana. Era uma cidade onde tinham muitas pessoas ricas e muitas pessoas pobres, muito pobres também. E teve uma mãe que decidiu fugir dos padrões da sociedade naquela cidade. Essa mãe, ela decidiu fazer uma coisa que os romanos não achavam legal, que era criar os próprios filhos. Geralmente uma família elegante, ou uma família ideal na Roma antiga, há 2000 anos atrás, o elegante era você, quando o seu bebê nascia, você pagar alguém ou colocar uma outra pessoa, um escravo, qualquer outra pessoa para criar ele durante a primeira infância. Então, ninguém assumia a responsabilidade de criar o filho. Esse era o costume, isso fazia parte da tradição romana. E dizem os antigos historiadores, os clássicos, que houve uma mãe que decidiu amamentar o seu próprio filho e acompanhar o seu filho durante a sua infância. E essa mãe era a mãe de Júlio César. Júlio César, ele cresceu com um senso, uma força tão grande, que ele se tornou um grande general. Ele conquistou grandes exércitos, participou de várias batalhas. Há pessoas que hoje criticam algumas atitudes de Júlio César, outros que valorizam e dizem que ele foi um grande homem. Gente, nós viemos da civilização que Júlio César participou da fundação. Nós somos civilização ocidental. Todo mundo já ouviu falar que nós somos ocidentais. Nós somos ocidentais e uma das características nossas é que nós viemos do Império Romano. E Júlio César foi um homem proeminente, um homem que fez diferença na sua geração, uma diferença muito grande. E eu acredito que provavelmente porque ele tinha confiança de um pai, de uma mãe que investiram tempo nele. Aos 16 anos o pai de Júlio César morreu, mas a sua mãe acompanhou ele até o momento em que ele se tornou senador do povo romano lá atrás. Então, meus queridos, não podemos perder a esperança. Talvez haja um Júlio César que esteja no seu colo nesse momento. Talvez haja um grande líder, uma pessoa que vai fazer uma diferença muito grande na nossa sociedade, e ele está na sua casa, com medo do seu cuscuz. Ninguém sabe aqui o que os nossos filhos serão no futuro, mas acreditem que se vocês derem o melhor de vocês, se vocês acreditarem nos valores que vocês podem passar aos seus filhos, aos menores que estão sob os seus cuidados, muita coisa boa pode acontecer. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos nos preocupar apenas com as coisas de agora. E nós precisamos acreditar num futuro
tem um futuro, existe um futuro melhor. E essa equipe trabalha para que a educação possa trazer um futuro digno, um futuro de verdade, um futuro real, um futuro de esperança. Tá certo? Obrigado, gente. Esse foi o meu recado. E que a gente reflita sobre isso, tá bom? Sobre essas questões.